Oi, minha gente! Estamos aqui para um vídeo muito especial, que é para falar sobre Ilha da Tentação Brasil, porque eu nem sabia que tinha de outros lugares. A grande questão é, por que não se está falando deste reality de relacionamento nesta internet de meu Deus? Eu acredito, sinceramente falando, que é porque o X estava caído, não estava ali liberado para os brasileiros. Mas assim, para você que não sabe o que é Ilha da Tentação, eu vou tentar explicar aqui num jeitinho que talvez você entenda. Aos que assistem de Férias com Ex, Ilha da Tentação seria mais ou menos férias com o meu possível amante, ou férias com o meu possível futuro ex. Pra você que gosta de casamento às cegas, poderia ser chamado de traição às cegas, ou então um futuro casamento vindo de uma traição às cegas. Mas o grande lance é que eu acho que Ilha da Tentação chega aí pra dar um temperinho para todos os realities de relacionamento. Eu adoro realities de relacionamento e gosto mais ainda quando eles se chamam de experimento. Que aí, meu filho, quem tá ali naquele programa foi pra experimentar mesmo novas sensações, não tem por que reclamar. Miau, 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 miau. Vou dar uma explicação um pouco mais assim, ao ponto. Vamos lá. Os apresentadores são a Flávia Alessandra e o Otaviano Costa, que formam um casal da vida real, né? Inclusive, eles são ótimos apresentadores, eu adorei eles apresentando. Eles trouxeram piadinhas no ponto certo, eles trouxeram, tipo assim, uma comunicação que é muito nítida que eles são um casal, sabe? Mas aí é o seguinte, esse reality, esse experimento, pega 4 casais heterossexuais e aí dividem entre homens e mulheres. Vai para uma vila os homens, vai para outra vila as mulheres, essas vilas são inacessíveis uma à outra, então eles ficam sem se ver, e em cada vila vai vir aí um grupo de tentadores ou tentadoras. Sim, na vila dos homens vem tentadoras mulheres, na vila das mulheres vem tentadores homens. Estreou faz muito tempo, e isso me deixou muito chocada. Como é que ninguém falou sobre isso antes, gente? E eu fiquei sabendo nas publis do X. Quando eu vi esse negócio, as publicidades, eu fiquei assim muito ensandecida. Eu falei assim, gente, eu preciso assistir esse negócio, né? E comecei a procurar como que eu fazia pra assistir isso, porque estou aqui no Japão e descobri que Ilha da Tentação Brasil não está disponível aqui no Japão. Por mais que eu quisesse ver, minha gente, eu não conseguia, e daí lá mesmo no Twitter, né, as pessoas iam falar assim, meu, por que você não pega, baixa um VPN? Eu assim, sou péssima pra esse tipo de coisa, e lá fui eu procurar VPNs, etc, etc. Daí, gente, eu fiquei passada, porque eu não somente encontrei VPN, serviços de VPN, mas daí, tipo, além dos serviços de VPN, tinha mais um monte de coisa, que eu fiquei tão chocada que eu falei assim, gente, eu preciso fazer desse limão uma limonada. E temos uma limonada assim, pode comemorar comigo. Vem comemorar comigo, porque esse vídeo é patrocinado pela Surfshark. Uhul! Surfshark oferece serviços de VPN, ou seja, você pode assistir coisas que estão em serviços de streaming do mundo todo. E tem uma coisa também que eu me apaixonei, que eu falei assim, mano, não é possível que isso existe. O Surfshark te dá mais segurança na hora que você acessa o Wi-Fi público. Gente, quando eu tô viajando, isso é uma realidade da minha vida, que é a seguinte, quando você precisa de internet, quando você de repente acaba seu plano, ou você não quer acionar os seus dados, meu, você literalmente, pelo menos eu sou assim, eu literalmente uso qualquer rede que esteja pública, que não precisa de senha pra acessar. Até conhecer o Surfshark, eu rezava para os meus dados não serem roubados nem nada assim. Mas agora, meus anjos, eu não preciso mais ter esse medo. E tem outros benefícios também. Por exemplo, tem antivírus, eles podem bloquear ali pop-ups e coisas indesejáveis. Eles também podem bloquear os anúncios que aparecem nas suas buscas. Então você consegue ver os resultados das suas buscas 100% orgânico. Bloqueia também aqueles pedidos de cookies. Quando você faz assinatura, por exemplo, você não precisa assinar para cada um dos seus dispositivos eletrônicos, não, porque você pode usar a mesma assinatura pro seu computador, pro seu iPad, pro seu celular. E se tiver algum problema, tem assistência 24 horas por dia, 7 dias por semana. E se mesmo assim você não gostou de nada, meu Deus do céu, tem a garantia da devolução do seu dinheiro em 30 dias. Então, ó, se você ficou interessada, se você quer saber mais, se você quer fazer essa assinatura, por favor, acessa aqui o meu link, surfshark.com/Maíra. Vai estar aqui na descrição também o meu link, porque quando você assina, você ganha 4 meses extras grátis.
Tá boa? E você também ajuda aqui a mamãezinha a ser bem sucedida nessa publi maravilhosa, que caiu aqui como uma luva, minha gente. Pode ir sem medo, porque se você não gostar, tem ali a garantia do seu dinheiro de volta em 30 dias, tá? Então, mais uma vez, surfshark.com/Maíra, Maíra com I, ok? Então, vamos aqui falar sobre Ilha da Tentação, graças a Surfshark por estar patrocinando e graças a Surfshark por ter me proporcionado a possibilidade de assistir esse conteúdo estando aqui no Japão. Bom, o que eu tenho a falar? Eu já gostei, me interessei muito pela Ilha da Tentação, porque tem esse lance de tentadores e tentadoras. O que pra mim já me deixou muito curiosa, porque a gente vive numa sociedade em que quando os homens traem, eles falam muito, ah, foi a tentação, eu sou homem, não consegui me segurar e etc, etc. Então eu acho que foi ali uma maneira de eu ver como que os homens reagiriam a tudo isso. E eu não fazia a mínima ideia de como ia ser a mecânica. Quando eu comecei a assistir, a mecânica era a seguinte: quando eles vão se separar, cada casal vai instituir 3 regras, até 3 regras. A maioria das regras foram: não pode beijar na boca de língua, não pode carícias íntimas, ou seja, não pode. E também não pode sexo. Pega essa última coisa que a gente vai falar, o que significa sexo, né, gente? Mas enfim, guarda essa daí que não pode sexo. Caso alguém infrinja essa lei, toca uma sirene lá na ilha da outra pessoa do casal. Então, por exemplo, quando uma mulher infringe a lei, vai tocar uma sirene lá na vila dos homens. E quando um homem infringe a lei com alguma tentadora, vai tocar lá a sirene das mulheres. E também tinha um tablet aí envolvido, né? Porque esse tablet mostra algumas cenas do que tá acontecendo na ilha pro cara. Então vamos supor, tá lá a mulher de um cara, dá um beijo na boca de alguém, possivelmente esse tablet pode mostrar isso pro cara, entendeu? Pro respectivo dessa mulher. Então são 4 casais, né? Vamos lá, vou falar aqui o nome dos casais e daí a gente vai ali distribuindo. Eu fui anotando as coisas conforme eu fui assistindo, né? Porque teve determinado momento que eu falei assim, não, preciso gravar vídeo disso, não é? Mas o final me fez ter a certeza que eu ia gravar esse vídeo. Calma que eu vou chegar no final, tá? Mas no final desse vídeo eu vou chegar no final. Temos ali o primeiro casal, que é Cordeiro e Raíssa. Eles estão juntos há 2 anos e moram com a mãe do Cordeiro. E detalhe, o Cordeiro tem um histórico bem de traidor. Ele traiu muitas vezes todas as ex-namoradas dele. Guarda isso também. Tem Emerson e Morgana, que é um casal assim... A sensação que eu tinha era que era um casal que não tava ali muito bem um com o outro e talvez a Morgana, a mulher, tivesse um pouco em dúvida sobre o que ela queria. Porque logo no começo, quando entram os tentadores e tentadoras pra falar, oi, eu sou a tentadora fulana, nananana, o que acontece ali? Os casais ainda estão juntos e na hora que entraram os caras, a Morgana falou assim, eita, nós, amiga, calma, né? Espera um pouco, tipo assim, sei lá, não é pra vocês saírem dali mais fortalecidos? Enfim, já fiquei ali com as minhas dúvidas. Júlio e Júlia era o outro casal que foi o que liberou beijo na boca. Um dos que não podia acontecer era não pode se apaixonar, não pode ter o envolvimento de sentimento, de emoções. Então eu falei assim, pô, é um casal, na minha primeira intenção, é um casal um pouco melhor resolvido em questão de traição, experiências, enfim, eu senti que eles eram um pouco mais liberais do que os outros. Inclusive, o Cordeiro lá do primeiro casal, que tem o histórico de traidor e tudo e tal, não colocou, falou que a menina não ia poder nem beijar selinho, certo? Nem beijar selinho, se não me engano, também não podia nem dormir na mesma cama, ai, agora não lembro. Mas enfim, isso daí, gente, é o que tem menos importância no negócio. E o outro casal, Luana e Gabriel. Cara, eu tenho tanto pra te falar. E com palavras eu sei dizer, porque esse casal tá junto há 11 anos. Eles ficaram 11 anos juntos, daí eles se separaram, eles se envolveram com uma igreja, e eu não sei se é evangélica, católica, não sei, mas é uma igreja que fez com que eles voltassem em castidade. Sim, eles estão em castidade. Além da castidade entre um e o outro, também não pode o auto-amor, vamos assim dizer, vamos assim chamar a masturbação, né? Já na apresentação, a gente tem ali uma energia muito... Ai, o nosso amor é mais forte do que tudo, vamos sair daqui mais fortalecidos, vamos isso, vamos aquilo outro, né? Mas eu acho que é muito fácil falar antes de fato você ver o seu marido ou a sua mulher sendo ali paparicada, pipocando, vivendo ali experienciazinhas. Não vou explicar aqui capítulo por capítulo, porque seria mais interessante se eu fizesse isso fazendo um react, né? Mas como eu assisti tudo de uma vez, eu sequer dormi de tão emocionante foi, eu vou trazer aqui mais ou menos um geralzão. O Cordeiro, que é o do primeiro casal, né? Que é aquele lá que eu falei que tem um histórico de traição. Primeiro de tudo, ele precisa urgente de terapia. Todo mundo ali tá precisando? Acredito que sim, mas eu acho que o Cordeiro é o
casal que mais precisa de terapia. Primeiramente, ele tem uma insegurança que é gerada por ele mesmo. Ele sabe como ele foi, ou como ele é, né? Não sei se ele ainda é, mas a Raíssa, que é a namorada dele, acha que não. Mas eu acho que essa insegurança que ele gera em cima dele mesmo é justamente pelo histórico dele, porque ele sabe que ele não foi fiel. Então, talvez ele ache que a namorada dele seja tão emocionalmente fraca como ele foi com as ex-namoradas dele. Então, ele tem ali uma insegurança, uma parada muito estranha que de começo você olha e você já acha isso meio... eu achei isso meio tóxica. Você já tem esse sentimentozinho ali lá no começo, quando ele ainda não demonstrou absolutamente nada. Já no começo, o que aconteceu? A Raíssa teve ali um tico-tico no fubá com um dos tentadores, tá? O Lucas. E assim, o cara era super atencioso e tal. O lance era, ele ficava ali tentando ela, se abraçando, deitando na cama, tentando beijar a boca dela e ela fugindo. No meu olhar, eu tinha muitas dúvidas se os tentadores e tentadoras, eles eram obrigados a ficar tentando as pessoas, sabe? Ficar ali, Mas daí depois eu vi uns TikTok aí de uma das tentadoras, a Letícia, que inclusive, que tentadora, hein, gente? Linda, legal, assim, nossa, queria ser amiga dela, pois vivo num relacionamento monogâmico. Elas não eram obrigadas a ficar ali em cima dos caras, nem os caras eram obrigados a ficar ali em cima das meninas. Então, tipo, era uma coisa que nascia entre eles. Então, quando ela falou isso, eu acreditei ainda mais nesse tico-tico no fubá aí de Lucas e Raíssa. Mas eles não estavam beijando na boca, eles não tinham quebrado nenhuma das regras que tinham lá. Mas a reação do Cordeiro quando viu eles nesse tico-tico do fubá foi completamente desproporcional. Todos os outros caras que viram o tico-tico do fubá das minas deles, todos eles foram bem assim, como que eu posso dizer? Centrados, óbvio, eles não gostaram do que viram, mas eles sabiam que eles estavam lá naquele lugar, e que aquilo era possível de acontecer. E um outro fato que a gente tem que trazer de Cordeiro e Raíssa é que ele foi o que ficou mais puto da cara, mas ele foi a pessoa que propôs ir para o experimento e que insistiu, pois Raíssa não queria ir. Ele foi a pessoa que ficou lá, não, vamos. Beleza, foi, agora aguenta, não estava aguentando. Na minha cabeça, Cordeiro, de tão tóxico que é, achou que ele ia viver 1000 experiências e tal. Ele meio que pensou, eu sei que ela não vai fazer nada, então todo o roteiro vai ser em cima de mim, eu fugindo das tentações, eu vou provar pra ela que eu vou conseguir resistir às tentações. Eu acho que isso que passou pela cabeça dele. Como que foi a Raíssa nessa casa, nessa temporada? Mas eu senti que ela era uma pessoa que demorou um pouco retraída, mas depois ela tava curtindo, ela tava feliz, ela tava dançando, ela tava se empolgando. E daí com o Lucas se aproximando dela e tal, nos dates, eu senti que ela começou a se envolver um pouco mais. Mas o envolvimento dela vinha muito de um lugar onde ela sempre falava que ela se percebeu se podando. Ela falou assim, cara, eu estava me podando no meu relacionamento com o Cordeiro. Então, ela percebeu como que ela agia diferente quando ela estava livre e quando ela estava com o Cordeiro. Tem uma coisa que é trazida lá na última fogueira, porque é na fogueira que os caras veem o que as minas estão fazendo por completo, e as minas veem o que os caras estão fazendo por completo. Até a fogueira, às vezes tem ali uma intromissão da Flávia Alessandra e do Otaviano, que eles levam um tablet e mostram ali uns picadinhos das coisas pra deixar a pessoa ali, ó. Na fogueira final, que na verdade não foi a fogueira final, mas espera que eu vou chegar lá, o Cordeiro, ele falou assim, pô, como que eu duvidei de você e sendo que você não queria casar e comigo você quis casar. Você ia viajar pra Europa, comigo, por minha causa, você não quis ir mais. Você tinha sua casa, você saiu da sua casa pra morar comigo e com a minha mãe. Ele começou a fazer uma lista de coisas de como ele podou a vida da menina. E eu acho que ela começou a se descobrir mais com o Lucas, que devia ser um cara muito mais legal, inclusive muito mais bonito do que ele, mas eu não acho que a questão seja beleza ou qualquer outra coisa assim. Então você vê ela com um cara mais engraçado, você vê ela com um cara menos problemático, porque eu acho muito estranho o Cordeiro bater no peito falando assim, eu traí várias outras meninas. Eu acho isso muito bizarro. Pois bem, essa menina acaba se envolvendo com o Lucas. E Cordeiro, que é essa pessoa que insistiu pro casal estar no experimento, que tentou convencer a menina, que não sei o que lá, ele nem viu eles se pegando nem nada. Ele viu eles na cama, ele tentando beijar a boca dela, ela beijando tipo o rosto, o olho dele e tal. E ele ficou completamente alterado. Completamente alterado. Alterado a ponto de fazer um escândalo. Primeiro, quando eu vi, ele chora, parecia que ele tava tendo uma crise de ansiedade. Eu acho que ele estava tendo uma crise de ansiedade, né?
E eu acho que a ansiedade descreve muito as reações dele, porque ele, tipo assim, ele literalmente nem viu ela quebrando uma regra nem nada. Como eu falei, os outros caras que viam também, eles tiveram outro comportamento, mas ele, tipo, ficava chorando, gritando, não sei o que, e teve uma hora que ele começa a socar, tipo, um cooler. Se machuca inteiro. Quando ele faz isso, as tentadoras ficaram chocadas. Inclusive, as tentadoras falavam, tipo assim, nos seus depoimentos, cara, a namorada dele tem que vazar disso, pelo amor de Deus, bizarro. Sinceramente, falando como mulher, é muito fácil a gente ver isso se nós mesmas não tivermos passado por relacionamentos abusivos com homens, independente se foi um relacionamento abusivo com, sei lá, o pai, com um namorado, com alguma amizade, com alguma outra coisa assim, com o chefe. Enfim, nós mulheres, nós somos, infelizmente, vítimas de relacionamentos abusivos com homens por causa da nossa sociedade de merda que é machista, que ensina pros homens que eles são superiores a nós e a nós que nós somos inferiores a eles. Mas daí é um parênteses imenso que a gente pode conversar sobre isso depois. Por que eu tô falando tudo isso? Porque é muito fácil você ser uma mulher ou conhecer uma mulher que já tem um relacionamento tóxico ou abusivo com algum cara, de determinada maneira. E daí, no ápice do seu egoísmo, o Cordeiro tem ali uma ideia que mostra só como ele é um podre. Ele resolve desistir da experiência, porque ele sabe que se ele desistir, ele tira ela daquele ambiente, ele tira ela daquele cara e ele reconquista ela, porque até então ele não fez nada. Ele só lambeu o chocolate ali no corpício da menina, fizeram ali uns negócios, foi só isso. E aí, meus anjos, ele vai e desiste. Claro que ele desistiu porque ele tava com a saúde mental dele completamente abalada, ele estava completamente maluco, ele tava completamente em surto, fora de si, o que mostra que ele precisava urgente de terapia e psiquiatria também. Mas quem sou eu pra falar o que uma pessoa precisa ou não, né? Isto ao meu ver. E ele, dessa maneira, retira a Raíssa do reality, a Raíssa já num começo de um envolvimento com o Lucas, e aí você sente que a Raíssa, ela já tinha visto como ela era, de certa forma, manipulada e tava num relacionamento ruim, porque as outras meninas também falaram. Preciso aqui falar que Julia é uma mulher extremamente sensata, falou coisas assim que às vezes é muito difícil pra uma mulher falar pra outra, tipo, ei, você está num relacionamento abusivo e tóxico. A Julia, tipo, falou e tal, foi assim uma parada bem legal de ver, até porque quando a gente tem uma amiga que tá num relacionamento tóxico, às vezes a gente não sabe como chegar e falar, entendeu? Então eu acho que a Julia ali prestou ali um serviço à sociedade, entendeu? Deu pra ver que entre elas rolava ali muito uma parceria, uma conexão muito grande e tal. E dava pra ver também que a Raíssa era tomada por culpa. Aliás, todas elas eram tomadas por culpa o tempo todo. Daí a Raíssa sai do reality, né? Porque ele desistiu. Então eles antecipam a fogueira final só pros dois. A fogueira final é quando os dois do casal se juntam, um fala pro outro o que aconteceu e se vão continuar juntos ou não. Se vão sair do programa juntos ou se vão sair do programa separados. Ou se vão sair do programa com as pessoas novas que eles encontraram ali na vida dele. E daí, nessa conversa toda, a Raíssa começa a falar pra ele que percebeu que ela era tolhida por ele, que isso, que aquilo, não sei o quê. E ele, enquanto ela tá falando, ele ficava assim, não, você me ama, você me ama, você me ama. Ele fala pra ela de um jeito que faz ela se sentir culpada das coisas que ele fez. Ele falou assim, ai, eu me machuquei porque eu te amo, porque eu não aguentava mais ficar sem você. Isso porque eu não aguentava mais ficar sem você. Meu brother! Ai, gente, ali eu falei, graças a Deus, essa menina não tá com ele, né? Tá com o outro, tá com o Lucas. Tanto é que nesse episódio, ele fala que quer sair com ela, quer sair junto com a Raíssa do programa, mas a Raíssa fala que ela não vai sair junto com ele, ele fica mal, ele grita chorando, parecia a Chiquinha gritando, saca? E daí, chega o Lucas e a Raíssa sai com o Lucas. Até aí, minha gente, Raíssa, mano, que da hora foi ver isso. E o Lucas também muito consciente de que ela tava vindo de um relacionamento bosta, entendeu? De um relacionamento podre. Tá, Raíssa e Cordeiro, check. Já tenho aqui os meus comentários. Tá gostando desse vídeo? Então já deixa o seu like, já fortalece essa publi, já se inscreve no canal se você não for inscrito. E agora vamos seguir aqui o babado. Emerson e Morgana, assistir todo o seriado, assistir todo o reality, faz a gente viver uma montanha-russa de emoções e de percepções e de opiniões sobre os dois. Porque tem horas que você vê a Morgana como uma pessoa de saco cheio do relacionamento deles, enfim, e tem horas que você vê que ele também tá um pouco de saco cheio, mas ele não quer estar de saco cheio, então eu senti, vendo nos meus olhos, que ele trabalhava um pouco
pouco mais esse lance de eu preciso resistir às tentações. E a Morgana, ela entrou, e eu acho que ela começou a ter essa energia lá no meio, que era do tipo assim, cara, eu vou viver aqui o meu momento, eu vou viver minhas experiências, eu vou viver aqui minha vida. E de fato isso começa a acontecer. Lá no começo, quando ela fala eita pra um cara, se eu não me engano, era o mesmo cara que ela fica. Enfim, não sei. Ela vai lá, fala eita pro cara e tal, e não sei o que, não sei o que lá. E durante as coisas, eles têm vários dates entre um e o outro, que eles vão lá e escolhem. E nisso, e tem outras coisas também do Emerson que, tipo, eu fiquei muito... Então, o Emerson também teve algumas atitudes, assim, que eu achei bastante estranhas, no sentido de, tipo, eu não conseguia ter uma leitura pra trazer aqui uma opinião formada sobre ele, sinceramente falando pra vocês. Inclusive, por exemplo, teve um momento que eu fiquei com dó do cara, porque foi ele assistindo a Morgana, meio que dando um beijo pra descobrir qual o sabor da fruta que o Pedro, que era o tentador dela, tinha comido. E daí a Morgana fala, 2 pontos, tem sabor de Pedro, é o melhor sabor do mundo, uma coisa assim. Eu fiquei com dó dele quando ele assistiu isso, que eu acho que ele entendeu que ele tava ali, aquilo era uma possibilidade de acontecer e tal, ele não deu nenhum escândalo, não fez nenhum show, que nem o Cordeiro fez. Eu acho também que o Cordeiro foi muito fora da curva, né? Quando tem uma pessoa assim, muito fora da curva, faz parecer o óbvio um pouco excepcional, né? Uau, parabéns pelo óbvio, né? Pelo esperado, mas enfim. Outra coisa do Emerson que me chamou um pouco a atenção é que ele tem um pouco de medo de mulheres com iniciativa. Sim, eu tenho ali a minha teoria de que caras que não gostam de mulheres com iniciativa são caras que preferem mulheres submissas. Isso é a grande realidade, assim, que acha que só ele, que é ele que vai escolher quem ele quer ficar aqui. Porra, se a pessoa sabe que ela tá afim de um cara, por que ela não pode chegar e fazer uma conversa, saca? Tipo, enfim, eu tenho aí um pouco essa teoria sobre caras assim, e isso me deixa meio... E talvez eu acredite muito que a Morgana, naquele relacionamento, ela se coloque numa posição um pouco mais de submissão mesmo. Por ele não gostar de mulheres assim e ter um relacionamento, eu acredito que nesse relacionamento ela não é desse jeito que ele não gosta. E daí nessas de tablet, de fogueira e tal, ele viu a Morgana beijando o Pedro e em cima do Pedro. Só que como tava com edredom, não dava pra saber se ela tava transando com ele ou se ela só tava, tipo, dando aqueles beijos bem daquele jeito lá, só que de roupa, né, sem tá ali. E daí ele viu aquilo, ele ficou muito abalado, então eu acho que ele saiu um pouco dessa fogueira com a energia do tipo assim, eu vou aproveitar também, vou fazer minhas coisas também. Mas depois ele dá vários outros depoimentos em que ele fala que ele não vai fazer determinada coisa só porque ele viu o que a Morgana fez. Eu achei isso interessante, achei isso muito legal, eu acho que eu não teria essa maturidade falando sobre a minha pessoa, eu acho que eu ia entrar num modo vingadora, eu acho que eu ia ficar no tra-tra-tra, saca? Nossa, gente, que ano é a Vingadora, sério. E ele falou que ele não ia entrar nesse modo, mas também as atitudes dele, às vezes eu percebi que ele se permitiu mais coisas também, saca? Então, tipo, enfim, não é nem 8 nem 80 ali, é 49, 50. A Morgana, nesse relacionamento, falou umas coisas que me deixou meio... que eu não achei muito legal dela ter falado, entendeu? Mas que é tipo assim, quando entra a Maíra, uma das tentadoras, que tem um estereótipo parecido com dela, que tem um cabelo black, bem volumoso e tal, ela teve ali uma reação que falou assim, só precisa emagrecer um pouco, uma coisa meio assim. E daí, em outro momento, ela pega e fica tentando conversar pro cara, falando tipo assim, eu não tava tão seca assim, eu não tava tão magra assim. Eu achei tão... eu acho que é isso mesmo. Eu achei aquilo uma insegurança muito grande da parte dela, que não tem nada a ver com o negócio. Eu acho que ela entrou num modo ali, quando ela viu a menina, ela entrou num modo de defensiva, e eu não gostei porque tem a ver com o corpo, essas paradas assim que eu não curto mesmo de ver esse tipo de comentário. Também porque eu tô um pouco traumatizada, gente, recentemente, porque todo mundo que emagrece agora fica fazendo 1.500 comentários gordofóbicos, até gente que eu seguia, que falava sobre aceitação do próprio corpo e tal, que tá emagrecendo, e fica falando, porque minhas gorduras agora é nojenta. Eu falo, gente, por que isso? O que aconteceu? Então eu acho que eu tô meio assim, sensível nesse assunto, nessa pauta. E Morgana, minha gente, Morgana aproveitou. Morgana trabalhou aquele lance que eu falei, que é a vingança, a vingadora. Ela, quando tocava ali a sirene, ela já achava que era ele, e danava a sentar no boy dela. Ela proporcionou ali cenas de férias com ex, assim, com o edredom por cima e tal. Por que eu estou falando do edredom? Sim, porque teve gente que nem o edredom usou. A pessoa que não usou o edredom fez coisas
bizarras, tipo beijo grego. Então eu acho que a Morgana, ela se deixou levar por uma vontade reprimida, ela se viu de uma maneira que ela queria experimentar mais coisas na vida dela, por isso que ela se jogou. Eu acho que foi um combo ali de coisas que talvez ela tinha muitas dúvidas e incertezas sobre o relacionamento dela, e isso também adicionou um temperinho nos atos dela. E eu também acho que ela ficou muito mexida com as sirenes. O lance da sirene é que você não sabe quem quebrou ali, quebrou alguma regra, mas eu acho que a sirene é o gatilho para as pessoas quererem fazer independente de qualquer coisa, independente de saber que se foi outra pessoa ou não. O Emerson chegou na fogueira final sem aliança, ou seja, Morgana já tinha reparado que em outros momentos, com outras filmagens que ela viu dele, ele tava sem aliança. Então na cabeça dela, quando ele vê sem aliança, ela falou assim, agora que vamos mesmo, agora libera geral, libera geral, libera geral, então libera. Tenho que pontuar também duas coisas sobre o Emerson antes de falar da fogueira final. O Emerson tem ali um momento com a Letícia e ele beija uma outra menina que ele não tinha tido nenhum envolvimento antes. Essa menina em questão, que ele dá um beijo na boca, um selinho, é a Duane, que, eu achei ela legal, ela é uma menina legal, mas pra mim o que mais chamou a atenção pra mim é que parecia que Jade Picon e Nicole Balls tiveram uma filha. Essa filha era a Duane, entendeu? Nossa, gente, toda hora que eu olhava pra ela, eu só pensava em Jade Picon e Nicole Balls. Bonita, não tô falando isso, tipo, tô atacando a aparência dela, não. E o Emerson dá um selinho na Duane, mas ele tava tendo ali uma troca, uns papos, uma connection, como eles gostavam de falar, uma conexão com a Letícia. E daí num date que ele chama Letícia, que é só ele e ela fala, porra, mas você beijou a boca dela, tipo, não entendi nada, você deu um selinho. Ele largou a menina no meio do date, se sentiu cobrado e bibibi. Então essa reação que ele teve de se sentir cobrado e etc, eu acho que deu ali uma amostra dos problemas que a Morgana deve passar com ele na vida real, que ele deve ser uma pessoa um pouco difícil de se conversar e de explicar o que você sentiu e tal. Acho que quando você tem um relacionamento, o mínimo que a pessoa pode fazer é ouvir como você se sentiu sobre alguma atitude que ele teve. Daí pra frente se conversa, enfim, tem aí outras maneiras. E no final, o date final, que era um date de 24 horas do Emerson, foi com a Maíra, que foi a menina que a Morgana falou que tava lá acima do peso, que teve aquela reação lá. Isso deve ter pego ela, assim, na psicológico dela de alguma maneira, apareceu lá, mas eu acredito que quando ela assistiu o reality, aquilo deve ter pego ela de alguma maneira assim. E nesse date de 24 horas, qual foi a situação da Morgana e do Emerson? A Morgana no modo turbo, foguete do tipo NASA. E o Emerson no date com a Maíra só falando da Morgana. A Maíra com uma cara assim, sei, entendi, interessante. Na fogueira final, Emerson sem aliança também. Morgana fala que se apaixonou e se entregou pro Pedro. Emerson, pelo que eu entendi, não viu ela transando com o cara, porque ele comenta que ficou maluco quando viu ela beijando o cara. E daí eu só pensando, meu Deus, se ele não viu, quando ele vê, vai abalar as estruturas, porque eles escolheram sair juntos. Eu fiquei pensando, quando sair esse reality e ele ver essa menina quicando, vai ser pesado. Aliás, gente, vou só abrir aqui um parênteses, que eu estou aqui no Japão. Você deve estar achando estranho aqui o cenário, mas se você não percebeu, eu estou aqui no Japão. Convido vocês para assistirem aqui, clicando aqui, a nossa querida saga pelo Japão. Tem aqui vlogs maravilhosos da gente descobrindo tudo aqui desse país, viu, gente? Eu e o Bertô, estamos arrasando aqui. Vamos agora falar de Júlio e Júlia. Esse é o cara que deu o beijo grego no programa, sem o edredom. Tudo que ele fez foi seu edredom, gente. Então vamos lá, vamos falar desses dois. Começando que parecia que eles estavam assim meio que numa despedida de solteiro, um do outro, outro do um, né? Foi um pouco a energia que eu senti. Não sei se era o que realmente estava acontecendo. Eles não tinham regras tão restritas. Eu não sei se eles eram monogâmicos, por exemplo, mas eles tinham um pouco mais um lance que era proibido se apaixonar e fazer sexo, basicamente. Sendo isso uma das proibições, a gente começa com um lance. Achei ele de priori, assim, inteligente, ponderado. Eu senti que ele, quando via ali a Júlia fazendo as coisinhas dela, ele, óbvio, não gostou de ver, mas ele, tipo, entendeu e tal. Eu achei ele dos quatro, né, o mais ponderado, assim, nesse sentido. Enfim, achei tranquilo ele. Mas daí, o fato dele ser a única pessoa que poderia beijar, fez com que todo mundo ficasse ali focado pra ele beijar na boca, na frente de todo mundo,
a menina Clara, uma das tentadoras. E o mais doido é que quando tocou a sirene pela primeira vez, eles falaram assim, caramba, já teve alguém que quebrou a promessa? Eu tenho certeza que não é a Julia. Corta para sendo a Julia, porque a Julia, ela chega e ela fala uma frase que é, já estou apaixonadinha. Gata, sei lá quanto tempo que você tava lá, mas como assim você estava apaixonadinha? Eu, sinceramente falando, eu acho que ela errou a palavra dela. Eu acho que ela deveria falar, já estou empolgadinha, porque eu acho que ela tava empolgada e não apaixonada pelo boy. Diego. O cara era um cara bem padrão, assim, que você vê vários parecidos com ele, mas eu acho que ele tinha ali uma coisinha no sotaque, nas coisinhas que ele falavam, que interessou muito ela ficou muito empolgada por ele. E eu acho que ele tava ali naquela premissa de, eu quero conquistar uma das meninas. Júlia, eu acho que tem vários pontos muito positivos sobre ela. Ela foi uma pessoa que falou, assim, de um jeito muito legal com a Raíssa, teve conversas legais. Ela falava coisas muito bacanas para as mulheres também. Ela falou sobre os pontos de que as mulheres se sentem muito culpadas por tudo que elas fazem, porque tem uma sociedade que já traz essa culpa embutida dentro dela. Então, isso eu concordei muito com ela, porque é muito normal você ver mulheres que são traídas, por exemplo, que o cara bota a culpa nela. Ah, também você acabou de ter filho e tá toda feia, você tá gorda, seu corpo não é mais o mesmo, é claro que eu te traí. E eu acho que ela trouxe, assim, um papo muito interessante para as outras mulheres, que a gente percebia que elas não tinham aí esses entendimentos ou essa visão do mundo. E o que acontece? Ela é uma pessoa muito do toque, ela é uma menina que tava, assim, bem aberta a viver aquela experiência, eu senti isso. Então, quando ela se interessa pelo Diego, já leva ele pra dormir com ela, já isso, já aquilo, só que a sensação que me deu, e que depois foi confirmada, era que ele não estava afim de estar ali, entendeu? Tipo assim, ela querendo um vucu-vucu, beijo na boca, ela não queria transar nem nada, mas ela queria dormir de conchinha, ela queria ser tentada, eu senti isso, que ela tava querendo que a tentação batesse na porta dela, entendeu? E ele já não tava muito afim não, eu não sentia ele afim de tentar ela, eu não sentia reciprocidade ali no negócio, e eu acho que isso foi meio que uma parada que fez ela não se interessar por mais ninguém, até porque eu não acho que ela tava ali pra ser tentada por qualquer pessoa, ela queria a tentação de uma pessoa que ela tivesse se conectado, e ela se conectou com uma pessoa que não trouxe aquilo pra ela. Aí tem umas partes que eu já não curti muito dele, que tipo, ele começa a dar patada nela, enfim, eu acho que ele tinha toda a oportunidade pra falar, ai meu, eu não tô conectando mais com você, não tô curtindo tanto assim que nem você, eu acho que ele tinha essa oportunidade de ter um papo com ela, entendeu? Porém, o que acontece, eu acho que ele perdeu várias oportunidades de falar com ela e só aproveitou a oportunidade aí de estar um pouco mais aparecendo no reality. Enfim, sei lá. E depois ele assume que ele realmente não estava sendo ele mesmo e tal. Falei, ai, que papelão. Júlio faz o quê? Se envolve com Clara. Leva a Clara pro quarto dele. E ali começa, gente, uma verdadeira sessão de férias com esse. Tirando o fato de que eles não penetraram, não teve penetração ali no vucu-vucu deles. Mas teve de tudo. E tudo fora do edredom. Teve oral, de um pra outro, de outra pra um. Posições, teve o beijo grego. Eu acredito que na cabeça de Júlia ele fez fora do edredom pra mostrar que não teve penetração. Mas imagine isso sendo mostrado pra Júlia. E ela para de ver o take quando a Clara, a mina, tá de 4 e ele vai iniciar o beijo grego e ele fala assim, deixa eu te mostrar uma coisa que eu gosto de fazer. Gente, eu berrei. E era de madrugada aqui no... Eita, uma teia de aranha. E era de madrugada aqui no Japão, gente, eu berrei. E Júlia, quando assiste aquilo, teve a mesma sensação que eu tive, que desrespeito. Ele sabia que ela ia ver aquilo. Eu queria ver como ele reagiria se visse ela fazendo sexo oral com outro cara. Imaginei, pronto, é agora que Júlia vai quicar com Wagner, que foi um cara que entrou e se interessou muito por ela, né? Mas não, ela teve a maturidade de falar assim, não, eu não vou fazer qualquer coisa aqui por vingança. Ela falou, não, vou me resguardar. Tanto é que o date de 24 horas, ela chama o Wagner. E eu falei, nossa, pronto, agora que vai ter o rally rola. Mas não teve. Inclusive, na hora do date ali, enfim, ela simplesmente falou pra ele assim, cara, me desculpa, eu vou ter que ficar sozinha, que não vai rolar nada entre a gente, eu preciso ficar pensando. E ela realmente entrou ali numa jornada introspectiva, pensando sobre ela mesma, sobre as coisas dela. Achei que foi um lance, uma menina muito terapeutizada. Na fogueira final, quando tá a Júlia e o Júlio um de frente pro outro, eu imaginei que ela fosse descer a lenha, falar um monte e acabar com ele, mas achei que o texto dela foi super enigmático. Tão enigmático a ponto de eu duvidar se ele entendeu alguma coisa que ela falou.
Pra mim foi uma das piores. Até o momento que eu assisti, foi a pior sensação até o final do programa. Depois teve outro rolê pior que eu vou falar. Ele falou que não quebrou a regra, porque ele não fez sexo com a Clara. E ela fala pra ele, como assim você não fez sexo? Aí ele falou, não houve penetração. E daí ela fala, mas caramba, a gente já conversou sobre isso e a gente acha que sexo oral também é sexo. E ele bate ali na tecla de que não, ele não quebrou nenhuma regra, porque não teve penetração. Eu achei isso o cúmulo. E daí, na hora de escolher se eles saíam juntos ou separados, eles saíram separados. E vamos agora falar do último casal, antes de eu ir para as partes que foi a parte do reencontro. No reencontro, muitas das coisas que eu achei, já não achei mais, mas eu acho importante ponderar as coisas que eu achei. A gente tem aqui o casal da castidade, né, que é Luana e Gabriel. Tava na cara que eles queriam se jogar, tava na cara que eles queriam se envolver, tava na cara que eles estavam aproveitando ao máximo todas as tentações que eles estavam sentindo, né, que estavam acontecendo com eles, mas ao mesmo tempo ficava ali com um lance do tipo, como se o público, como se as câmeras fossem fossem Deus deles, que eles não iam fazer nada na frente das câmeras. Tanto é que a menina Luana chama o lobo, que é o tentador que ela se identificou mais, pra um lugar onde não tem câmera. Ela faz alguma coisa com ele que a gente não sabe o que é, porque não tem câmera, e aí ele fala, meu Deus do céu, o que é isso? Isso ela tendo acabado de falar que não podia, porque enfim, XYZ. Eu senti ali que ela não teve nenhum tipo de cuidado com os sentimentos do cara. Ela objetificou ele de uma certa forma. O Gabriel, eu senti que o Gabriel se jogava em toda e qualquer possibilidade de fazer alguma coisa sem estar fazendo alguma coisa, saca? Então, tipo, nas brincadeiras, ele, tipo, mano, sarrava real, ficava ali roçando na pessoa e não sei o que lá. Quando eles estavam fazendo uma brincadeira de Go-Go Boy, nossa senhora, ele tava, tipo, parecia que ele tinha feito curso ou participação no Clube das Mulheres, saca? Tipo, ele tava entregando tudo que ele tinha ali. Eu senti que o Gabriel e a Luana, eles estavam ali pra poder saciar um pouco da vontade deles, sem, de fato, quebrar nenhuma regra. Assim, foi muito confuso assistir. Sinceramente falando, eu fiquei muito confusa. Tinha horas que eu achava demais o Gabriel, tipo, quando ele tem ali um date com a Letícia, que é o ele leva a Letícia pro date final, ele conta pra ela que ele tem essa castidade. Primeiro ela fica em choque, na minha cabeça eu já pensei assim, nossa, ela deve estar chocada querendo transar com ele e o cara tá falando que tá em castidade. Mas aí depois ela vê isso com outros olhos. Ela fala, poxa, achei muito interessante, porque era alguém que estava se aproximando de mim sem a intenção de transar. E ela, tipo, eu acho que ela é muito bonita e tal. Eu acho que ela deve ter, assim, um lance de várias pessoas se aproximarem dela por cunho sexual, enfim, alguma coisa assim. Então, eu vi de outra maneira essa castidade dele ali naquele momento e falei, ai, que legal, adorei, obrigada por me dar essa visão, poxa, não sei o que lá. Mas ali na fogueira final, eles falam que viu coisas que não gostaram e tal, mas eles resolvem sair juntos porque eles falam que apesar de tudo que eles viram, nada daquilo era maior do que o amor que um tinha pelo outro e etc. E no final, vendo aquela fogueira, eu achei da hora. Eu achei que eles saíram fortalecidos, eu achei que eles... Às vezes, as pessoas precisam fazer uma parada errada pra descobrir o que é o certo, sabe? Tinha ali minhas dúvidas sobre eles. O que aconteceu? Corta pra ter a reunião final. Essa reunião final acontece muito tempo depois que o programa foi gravado. Eu não sei quanto tempo, mas muito tempo. Acho que foi um ano entre gravação e exibição. A reunião já começa com uma coisa que muito me intrigou. Alerta de gatilho para relacionamentos abusivos. Aí eu pensei na Cara Cordeiro e Raíssa, né? Óbvio. E daí, começa o programa, você tem ali os homens Emerson, Júlio, Gabriel e nada de Cordeiro. E todas as tentadoras. Aí você tinha lá do outro lado a Morgana, a Júlia, a Luana e a Raíssa. Eu falei, cara, a Raíssa tá, o Cordeiro não. Será que ele se negou aí no programa? E aí você tinha os tentadores menos o Wagner. O Wagner não está. Vamos a revelações. Vou começar pelo Gabriel e pela Luana, que pra mim foi uma loucura. Lobo e Letícia levam a público que Gabriel e Luana fizeram coisas onde as câmeras não estavam gravando. Letícia falou que Gabriel beijou ela
4 vezes no programa sem a câmera ver, uma vez no carro, outra vez não sei aonde, outra vez não sei o que lá. E Lobo fala que Luana procurava pontos cegos pra fazer determinadas coisas com ele, pra beijar e etc, etc. Então aquele lance que eu tava falando que pra eles a câmera era Deus que tava vendo o que eles estavam fazendo, se eles estavam pecando ou não, era isso mesmo. O exposed que o Lobo e a Letícia fizeram foi muito importante. Em especial porque o Gabriel tava ali, parecia que era um político, né? Tava ali lançando a candidatura dele de deputado federal. Na minha sensação foi isso. E ele, inclusive, eu senti que ele jogou várias iscas, assim, pro Lobo não falar nada. Pra Letícia também não falar nada. Eu senti isso. Ele falando assim, pô, Lobo, quero te falar, você é um cara incrível, você é um cara... Bicha, quem é que fala assim com um cara que tava ali falando que ia comer tua mulher assim, assim, assado, que queria enforcar a mulher... Pra cima de Moá, meu anjo. Não. Então acho que esse foi um ponto muito importante. Eles continuavam juntos, eles iam se casar, né? Então saíram do programa juntos, trabalharam seu relacionamento, estavam rumo ao casamento e contaram que quebraram ali uma vez, o que eu já duvido, porque não tinha câmera pra provar mesmo, que quebraram uma vez a castidade. Ah, meu amor, já tá quebrada mesmo, meu filho? O que que é um peido pra quem tá cagado? Enfim, eu acho que é mentira deles também, sinceramente. Ah, mas por que você tá duvidando? Porque eles abriram margem pra eu duvidar. Ah, mas o Gabriel falou pra Luana que ficou com a menina escondido. Tudo bem ele ter falado pra Luana, mas o que me intriga é o fato deles quererem construir uma imagem pra um público. E eles devem ter contado um pro outro, devem ter mantido ali no sigilo, um perdoou o outro, etc e tal. Mas eles queriam construir uma imagem pro público de recatados e do lar, entendeu? Na castidade, os santinhos. Eu achei isso, ó. Chocada também. Júlia e Júlio voltaram. E um dos argumentos que a Júlia usou pra voltar era sobre a percepção do que era sexo. E ela fala, ah, não dava pra julgar porque ele achou que era uma coisa, eu achava que era outra. Meu anjo! Mas aí, o relacionamento deles, eles que sabem, eles voltaram, estavam ali juntos. Achei que o Emerson foi bem fofo falando da Morgana, falando que ela era uma mulher incrível. Eu acho que ele realmente é apaixonado por ela, ama ela, assim, pelo menos foi o que ele demonstrou ali nas câmeras. Eu achei ele fofo, eu achei, assim, legal, e eu achei que ele ficou bem feliz quando a Morgana falou numa possibilidade deles voltarem, né? Aí também foi falado que Maíra e Emerson se encontraram, ficaram, mas que não rendeu muita coisa ali e tal. E também eu acho que ele é muito apaixonado pela Morgana, entendeu? Então, tipo, quando a pessoa é muito apaixonada por outra, ela pode ficar, transar, etc, com outras pessoas, mas a outra pessoa também percebe, entendeu? Então acho que ela falou assim, porra, não vou me envolver aqui, esse cara não quer se envolver comigo, o que que eu vou ficar fazendo aqui? Pois muito que bem, Cordeiro não estava ali, mas isso não significa que ele não iria aparecer. Ele aparece e eu achei ridículo o jeito que ele apareceu. Ele apareceu anunciado, como se ele fosse o principal do programa. Sabe quando você vai assistir um show de rock em que, tipo, é um cantor só e os músicos são contratados, aí todos os músicos começam, assim, a introdução da música, e aí entra o cantor só na hora de cantar? Tá. Qual era a minha sensação até determinado momento? Raíssa saiu linda e maravilhosa com o Lucas, tá tudo certo, ela percebeu que ela tava sendo feita de otário pelo Cordeiro, certo? Quando chega o Cordeiro fala umas coisas que só comprovam que ele é um bosta mesmo, falo isso com todas as letras, eu pelo menos acho ele um bosta. Ele senta e durante o depoimento dele, que ele fala sobre as vivências dele no experimento, etc, ele usa as seguintes frases: eu me curei, eu segui minha vida e honestamente eu me sinto incrível. Vocês entendem como a falta de percepção do que você realmente é fode a vida dos outros? Como é que esse cara se sentiu incrível? Ele tinha que falar exatamente o contrário. Porra, me senti um bosta, tô realinhando meus chakras, tudo e tal. E aí a Raíssa conta, e a gente fica sabendo, que ele liga pra todo mundo da família dela e dele e fala sobre ela com um tom super machista. Que ela largou ele, que ela traiu ele, que isso, que isso, aquilo. Sendo que ela foi uma pessoa que abriu os braços pra ele, mesmo ele tendo todo um histórico de ser um cara traidor com as ex-namoradas dele. Isso eu achei ridículo da parte dele. Gostei que Luana fala muito com o Cordeiro de uma maneira bem nítida e clara, que o Cordeiro tava julgando a Raíssa por coisas que ela nem tinha feito e que ela nem tinha falado, porque ele fala que ela colocou ele como tóxico, como abusivo. Isso nunca saiu da boca da Raíssa. Luana pontua que Raíssa muitas vezes passou pano pras atitudes dele, e daí mostra a cena em que a Júlia fala que a Raíssa tava vivendo um relacionamento tóxico. Nessa hora o Cordeiro olha metralhando pra Júlia. Que nojo, queria gorfar na cara dele. O Lucas nessa reunião fala muito bem da Raíssa, fala das percepções que ele teve da Raíssa, fala que a Raíssa é uma
uma mulher incrível, que é uma mulher muito maior do que tudo aquilo que ela acha que é. Fala sobre a manipulação dele, sobre ela. Fala sobre a dependência emocional que ela tem com ele. Fala sobre como ele mantém essa dependência emocional dela com ele como uma maneira de raptar ela, de sequestrar ela de quem ela realmente é. Agora, o plot twist de tudo isso, que foi essencial pra eu gravar esse vídeo, mas pra mim, gente, sinceramente falando, foi a reação da Raíssa. A Raíssa literalmente fala que se sentiu envergonhada do que ela fez, fala que ela não deveria ter feito isso, pede desculpa pro Cordeiro. Em nenhum momento o Cordeiro pede desculpa pra ela. Ela fala que se arrependeu de ter se envolvido com o Lucas. Outras meninas falaram pra Raíssa diretamente, a Clara falou diretamente pra Raíssa: Raíssa, eu terminei e voltei com o meu ex-namorado 9 vezes. E eu só terminei quando ele me deu um murro na cara. Duane também fala sobre relacionamento abusivo. As pessoas falando pra ela, não faça isso. E ela diz pro Cordeiro que gostaria de se reconciliar com ele, que gostaria de voltar com ele. Ali, meu cu caiu da bunda. Aí o Júlio foi lá, pegou e... Mentira! E aí, gente, Cordeiro, se sentindo o melhor de todos, o maioral, o bambambam, vira e fala assim. E enquanto isso tava a Luana assim, ó. Todo mundo chocado com ela falando que queria voltar com o Cordeiro. E aí o Cordeiro fala a seguinte frase: sobre nos reconciliar, a gente pode conversar sobre isso depois. Todo mundo ficou chocada com a reação dele, todo mundo ficou chocada com o pedido da Raíssa de voltar com ele, todo mundo ficou chocado com muita coisa ali. O que faz a gente entender que nem todo mundo consegue se desvencilhar de um relacionamento tóxico, que nem todo mundo consegue se desvencilhar de um relacionamento abusivo, e que às vezes a gente vê isso e fala assim: ah, quero que se foda mesmo, então essa menina vai se foder, quis ficar com ele, merece, não sei o que, não sei o que. São amarras, reis, amarras que matam. Meu Deus, e sim, são amarras que matam. É, porque um relacionamento tóxico, ele pode evoluir pra uma parada perigosa, que pode envolver feminicídio e entre várias outras coisas. Ai, mas tem mulher tóxica também no relacionamento. Tem, mas a quantidade é muito inferior. Quero saber, vocês já assistiram a Ilha da Tentação? Sim ou não? Se você assistiu, me conta se você concorda sobre as coisinhas que eu falei. Se você não assistiu, vai assistir e me fala se você concorda ou não comigo. Seja uma pessoa respeitosa, né? Aqui opiniões diversas são sempre bem aceitas, desde que você seja uma pessoa legal e não seja um escroto, não seja um cordeiro aqui, né? Obrigada por estarem aqui, deixa o seu like, vamos fortalecer essa publicidade. Muito obrigada, gente, continua aqui no Japão e em breve estarei aí. Um beijo, tchau!